Filho, eu vi tudo o que você chorou por essa família. E hoje eu declaro, haverá milagre. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Você não chegou aqui por acaso. Foi o céu que te conduziu até esta palavra, porque há uma resposta que seu coração já não suporta mais esperar. Eu vi o momento em que você se calou para não ferir. Eu estava lá quando você pensou em desistir de tudo. Eu ouvi cada oração que você fez em silêncio, escondido no travesseiro molhado de lágrimas. E hoje, escute com atenção. Jesus fala com você. Há uma promessa de Deus para a sua casa. Eu não me esqueci. Eu não mudei os planos. Mesmo quando tudo parecia desabar, era eu quem segurava cada pilar da sua família de pé. Você achou que era sua força que sustentava tudo, mas era a minha graça. Sabe aquele dia em que você sentiu que perdeu a autoridade dentro de casa? Quando ninguém te ouviu, quando a discussão se levantou como um vento forte e você não sabia mais como acalmar os ânimos. Eu estava lá. Sim, eu estava ali. Não como um espectador distante, mas como o Deus que enxuga lágrimas e recolhe orações ditas no coração. Milagre para sua família não é só uma possibilidade, é um decreto do céu. Você pensou que era o fim, mas eu digo, é um recomeço. Estou restaurando vínculos que o inimigo tentou cortar. Estou curando feridas que pareciam incuráveis. Estou libertando corações aprisionados por palavras duras, por traumas antigos, por silêncios que gritavam dor. Filho, eu te digo, haverá cura espiritual no seu lar. A palavra revelada que você esperava está sendo liberada agora sobre a sua casa. Você orou, jejuou, esperou, e muitos ao seu redor acharam que você estava sonhando alto demais. Mas hoje o céu responde. Eu sou o Deus que não esquece promessas, que visita casas, que ressuscita lares assim como ressuscitei a casa de Lázaro. Sim, lembra da casa de Lázaro? Marta e Maria choravam. Pensavam que tudo havia acabado. Elas diziam, se o Senhor estivesse, aqui meu irmão não teria morrido. Mas eu estava a caminho. E quando eu cheguei, não apenas consolei, eu ressuscitei. O que estava enterrado voltou a viver. Assim será com sua família. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Você sente que algo morreu aí dentro. Talvez o amor entre vocês, talvez o respeito, talvez a união. Mas hoje, pela minha palavra, eu declaro, vai voltar a viver. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando eu entro numa casa, até o que estava morto há 4 dias volta a respirar. Eu sei que você se sente cansado, que há dias em que sua oração parece bater no teto e voltar. Mas não pare de orar, não pare de crer. A espera não é o meu silêncio, é o tempo em que preparo o milagre perfeito. É no deserto que formo profetas, é na dor que revelo o meu amor. É no escuro que a minha luz brilha mais forte. Milagre para famílias não é só uma história da Bíblia, é realidade hoje. Eu ainda toco corações, eu ainda escrevo novos começos, eu ainda restauro casamentos, reconcilio pais e filhos, quebro o ciclo de maldição que parecia hereditário. Você acha que é coincidência você estar ouvindo isso agora? Não, filho. Eu preparei este momento só para você, porque você precisava ouvir da minha boca. Eu ainda estou aqui, eu ainda me importo, eu ainda luto por você. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. E quando os dias forem difíceis, lembre-se, eu não pedi para você carregar sozinho. Eu disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Você tem tentado resolver tudo com sua força, sua lógica, sua estratégia. Mas hoje eu te convido. Coloque tudo nas minhas mãos. Essa situação não é maior do que o meu poder. Essa crise não é eterna. Esse silêncio entre vocês não define o fim. Eu tenho algo novo. Eu tenho algo vivo. Eu tenho um plano de paz para sua casa. Você precisa entender que quando eu entro, o caos se transforma em cura. Quando eu visito, tudo muda. Lembra da casa de Zaqueu? Um homem rejeitado, cheio de falhas, com uma história marcada por ganância e egoísmo. Mas bastou um encontro comigo para que sua casa fosse totalmente transformada. E eu disse, hoje houve salvação nesta casa.
Eu quero repetir essa frase para você. Hoje haverá salvação na sua casa. Você crê? Então declare, com fé: Jesus entra na minha casa, ore mesmo que a voz falhe. Cante mesmo que não haja força. Espere, mesmo que pareça demorar. Porque eu honro aqueles que não desistem de crer. E o que eu comecei, eu vou terminar. Filho, você não está lutando sozinho. Os céus se movem com a sua fé. Os anjos estão ministrando em seu favor. Cada oração que você fez está diante de mim como um memorial. E se há algo que move o meu coração, é quando um filho ora pela família. Isso me toca de uma forma que você nem imagina. Porque a família foi meu plano desde o Éden. Milagre para a sua família é resposta direta da minha vontade. Você não está forçando nada. Você está crendo em algo que eu mesmo plantei no seu coração. Eu não coloquei esse desejo de restauração em você por acaso. Coloquei porque eu pretendo cumprir. Você verá aquilo que os seus olhos não conseguiam mais esperar. Você verá o coração daquela pessoa que parecia fechado se abrir. Você verá palavras de amor fluírem onde antes só havia mágoas. Você verá reconciliação onde parecia impossível haver paz. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, eu sei tudo. Sei da traição que você perdoou sem receber reconhecimento. Sei das noites em claro cuidando dos seus filhos enquanto ninguém via. Sei dos sacrifícios, dos jejuns, das intercessões solitárias. E hoje eu te digo, nenhuma lágrima foi em vão. Milagre para sua casa está sendo ativado agora pela sua fé. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você crer, verá a glória de Deus na sua família. Na próxima parte, revelarei por que aquela pessoa da sua casa se afastou tanto e como eu estou preparando o reencontro que mudará tudo. Filho, antes mesmo que você falasse, eu já sabia. Antes que você chorasse, eu já estava presente. E hoje, escute com atenção, porque esta é a palavra revelada que você esperava. Aquele coração que se afastou vai voltar, e o reencontro que você tanto sonhou já está sendo escrito pelo meu Espírito. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você lembra do momento exato em que sentiu alguém da sua casa se desconectar de tudo? Foi um olhar vazio, uma porta que se fechou com força, uma resposta fria, um afastamento que doeu mais do que qualquer palavra. Foi como se aquela pessoa deixasse de estar presente, mesmo estando fisicamente por perto. E dentro de você nasceu um sentimento de abandono que ninguém entendeu. Mas eu entendi. Eu vi. Eu estava lá. Eu estava no silêncio daquele quarto. Eu vi o travesseiro úmido de lágrimas que ninguém notou. Eu vi quando você tentou conversar, tentando salvar a relação, tentando fazer a ponte, mas a outra parte já parecia distante demais. Você disse: Senhor, perdi essa pessoa, não sei mais como trazer de volta. E hoje eu te respondo: você não perdeu. Eu estou trazendo de volta. Milagre para sua família não é apenas possível, é iminente. Eu sou o Deus que reconcilia corações. Eu sou o Deus que desfaz o orgulho, que quebra muralhas de mágoas, que cura feridas antigas. Você não está ouvindo isso por acaso. Estou falando com você agora porque o céu está se movendo. Sabe aquele que se afastou? Aquela filha que se rebelou? Aquele marido que se calou? Aquele pai que nunca mais voltou? Eu estou tocando agora no mais profundo do coração dessa pessoa. Há lembranças sendo ativadas. Há um sentimento que parecia morto sendo reavivado. Estou restaurando o elo quebrado. Você orou para que houvesse cura espiritual no seu lar, e eu ouvi. Cada oração sua se transformou em uma semente, e agora o tempo da colheita chegou. Você verá reconciliação onde o mundo só via separação. Lembra da parábola do filho pródigo? Um jovem que decidiu sair de casa achando que sabia tudo, buscando liberdade nas coisas do mundo. Mas mesmo quando ele estava longe, o pai nunca deixou de esperar. E um dia, cansado, ferido, arrependido, o filho voltou. E sabe quem o recebeu de braços abertos? O pai, sem julgamento, sem cobranças, com festa. Eu sou esse pai. E aquele que você ama está voltando. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho,
Eu sei que foi doloroso ver tudo desmoronar. Eu sei que você se sentiu culpado, como se o afastamento fosse culpa sua. Mas eu te digo, você fez o que pôde. Agora é comigo, deixa eu trabalhar, confie no meu tempo. Eu não perdi o controle da história. E mesmo quando parece tarde demais, eu ainda sou o Deus de reviravoltas. Há coisas que você não sabe. Há lutas internas que essa pessoa enfrenta. Há vozes que tentaram confundir. Há traumas que você nunca viu. Mas eu vi. Eu conheço o coração de cada um. E é por isso que eu estou intervindo. Porque o que parecia irreversível, para mim é só o começo de um milagre. Você lembra da mulher cananeia? Ela tinha uma filha terrivelmente atormentada. E mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo ignorada por um momento, ela não desistiu. Ela me buscou. Ela clamou. E no final ouvi dela algo que raramente ouvi. Senhor, mesmo as migalhas do teu poder são suficientes. E sabe o que eu disse? Grande é a tua fé. Seja feito como você deseja. Filho, seja feito conforme a sua fé. Se você crer, verá o que ninguém mais acredita. Se você continuar, mesmo cansado, verá portas que pareciam seladas se abrirem diante dos seus olhos. Eu não disse que seria fácil, mas disse que estaria com você. E hoje renovo a sua fé, a fé que restaura, a fé que sustenta, a fé que te faz permanecer mesmo quando todos dizem que já era. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Você quer saber por que aquele coração se afastou tanto? Porque havia uma batalha espiritual acontecendo. Sim, uma batalha real. O inimigo tentou semear confusão, distanciamento, orgulho, feridas emocionais que dividem lares. Mas agora eu mesmo desço a luta por você. Eu sou o Senhor dos Exércitos. E onde eu coloco meus pés, o inimigo recua. Estou entrando em áreas da sua casa onde antes havia escuridão. Estou trazendo luz. Estou restaurando a comunicação, quebrando cadeias de desconfiança, dissipando o medo. Você precisa declarar isso. Jesus restaura o amor dentro da minha casa. Porque eu ouço quando você clama. Eu respondo quando você chama. E mesmo que as circunstâncias digam o contrário, a última palavra vem do meu coração. A promessa de Deus para a sua casa ainda está de pé. O tempo da restauração chegou. Aquele reencontro será marcado por lágrimas, sim, mas serão lágrimas de cura, de alívio, de renascimento. E você vai ver com seus próprios olhos a cena que tanto sonhou. Vocês se abraçando, as palavras pedindo perdão sendo ditas, os erros sendo deixados no passado, as orações sendo cumpridas uma a uma. Você não vai terminar essa história com dor. Eu sou o autor e consumador da sua fé. E o final que eu escrevo é sempre cheio de esperança. Mesmo o que hoje está em ruínas será reconstruído com glória. Filho, ouça o que eu te digo. A distância que hoje dói será amanhã o testemunho que vai inspirar outras famílias. Você vai dizer: eu esperei, eu criei, eu confiei. E o Senhor restaurou a minha casa. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, não se esqueça de mim. Lembre-se de que fui eu quem guardou. Fui eu quem trouxe de volta. Fui eu quem reatou o que parecia perdido. E sabe por quê? Porque você é meu. Sua família é preciosa para mim. Eu morri naquela cruz também por ela. Não apenas por você, mas por cada membro do seu lar. E eu não desisto de quem o meu sangue já alcançou. Comente amém se você crê nessa promessa. Para sua família, milagre para famílias é o que eu mais amo fazer. Porque a família foi a primeira instituição que criei, antes mesmo da igreja, antes mesmo das nações. Foi no Éden que formei o primeiro lar. E ainda hoje, continuo restaurando Édens perdidos. Então, segure firme. Não desista. Não se amargure. Continue clamando, continue crendo, porque enquanto você espera, eu ajo. Enquanto você ora, eu movo corações. E quando você menos esperar, aquele reencontro vai acontecer. Na próxima parte, revelarei por quê. O perdão dentro da sua casa será a chave que vai abrir todas as portas fechadas até hoje. Filho, você chegou até aqui porque o meu Espírito tem conduzido você passo a passo.
Cada parte dessa palavra é como um rio que vai lavando sua alma, limpando o que estava escondido, arrancando dores que ninguém viu. E hoje, ouça com o coração. A restauração que você busca começa com o perdão que você precisa liberar. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você tem clamado por cura espiritual no seu lar. Tem pedido reconciliação, paz, milagres, mas há algo que ainda impede o fluir completo da minha presença dentro da sua casa. O ressentimento que ainda está guardado aí dentro. Eu não digo isso para te acusar. Eu digo isso para te libertar. Filho, eu conheço suas feridas. Sei que não foi justo. Eu vi o que fizeram. Eu sei o quanto doeu. Eu conheço palavra por palavra que te cortou como lâmina. Eu sei dos olhares que te machucaram mais do que qualquer gesto. Mas hoje eu venho como médico da alma, como redentor da sua história, para te dizer: libere o perdão. E você verá portas se abrindo onde só havia muros. Você quer restauração familiar? Então, escute isso com todo o seu ser. O perdão é a chave que destranca a prisão emocional onde muitos da sua casa ainda estão acorrentados. Você diz: mas eles não merecem, Senhor. E eu te respondo: você também não merecia, e mesmo assim eu te perdoei. A palavra revelada que você esperava não vem para massagear o ego, mas para libertar sua alma. Filho, perdoe. Porque enquanto você segura a ofensa, o inimigo segura a sua promessa. Mas quando você solta, eu entro com justiça, com restauração, com recomeço. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Sabe por que muitos lares não prosperam? Porque há corações feridos tentando liderar relacionamentos. Há pais que nunca perdoaram seus próprios pais. Há filhos cheios de mágoas reprimidas. Há cônjuges que dormem na mesma cama, mas vivem como estranhos, cada um preso em suas próprias dores. Mas hoje eu quero entrar com cura profunda. Hoje eu quero arrancar a raiz da amargura. Hoje eu quero libertar sua alma daquele peso antigo. Lembra do que eu disse a Pedro? Ele perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? E eu respondi: não 7, mas 70 vezes 7. Porque o perdão não é para o outro, é para você. É você quem fica livre. É você quem rompe o ciclo. É você quem abre a porta do milagre. Filho, escute. Você não precisa da aprovação da outra pessoa para liberar perdão. Você só precisa olhar para a cruz. Eu liberei perdão para quem me machucava enquanto ainda estava pendurado, sangrando, rejeitado. Eu olhei para quem me ofendia e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você acha que eles sabiam o quanto te feriram? Talvez não, talvez sim. Mas eu te digo: libere, solte, entregue a mim. Deixe que eu trate, deixe que eu cure, deixe que eu transforme. Porque quando você perdoa, você ativa o sobrenatural na sua casa. Milagre para famílias começa com perdão. Você quer ver seu casamento restaurado? Comece perdoando. Você quer ver seu filho voltando para casa? Perdoe os erros. Você quer que os pais se reconectem aos filhos? Ensine a graça. Filho, eu não te chamei para carregar um fardo. Eu te chamei para lançar sobre mim todas as suas dores. E perdoar é isso. É deixar nas minhas mãos aquilo que já está te machucando. Há tempo demais. Eu sei que parece impossível. Eu sei que você pensa: Jesus, se eu perdoar, eles vão pensar que venceram. Mas escute, quando você perdoa, não é o outro que vence. É você que é liberto. É você que sai da cela emocional. É você que quebra a corrente do passado. É você que muda o destino da sua geração. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Sabe qual é o maior poder que dei a você depois da fé? É o poder de amar como eu amei. E amar de verdade é perdoar. Não com a boca, mas com atitudes. Não com discurso, mas com transformação. Você lembra de José? Ele foi traído pelos próprios irmãos, lançado num poço, vendido como escravo, injustiçado na prisão, esquecido, ferido. Tinha todo motivo humano para se vingar. Mas quando reencontrou seus irmãos, ele chorou, ele abraçou, ele alimentou, ele perdoou. E sabe o que eu fiz? Eu exaltei José, coloquei-o como governador.
fiz dele instrumento de salvação para a sua casa, porque quem perdoa, eu honro. Hoje eu te convido a ser como José, não porque é fácil, mas porque é necessário. O que eu preparei para a sua casa exige um coração livre. E onde há perdão, há liberdade. Onde há liberdade, há cura. Onde há cura, há recomeço. E onde há recomeço, há milagre. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, escute esta verdade do meu coração. Enquanto você espera que o outro peça desculpas, o tempo passa, a bênção atrasa, o inimigo avança. Mas quando você decide perdoar primeiro, o céu se move a seu favor. Você acha que está perdendo, mas está ganhando, está vencendo o orgulho, está vencendo o ciclo familiar de repetições, está vencendo os traumas que assombravam sua linhagem há gerações. Você quer saber por que isso dói tanto? Porque é espiritual. O perdão que você libera hoje muda não só o presente, mas o futuro da sua casa. Seus filhos vão colher o fruto da decisão que você tomar agora. Por isso vá, ligue, ore, abrace, escreva, liberte, mesmo que não receba o mesmo de volta, mesmo que não compreendam, porque eu compreendo, e eu estou anotando cada ato de amor como uma oferta viva diante do meu trono. Filho, o mundo ensina a guardar rancor, eu ensino a amar. O mundo diz que você tem que se vingar. Eu digo, a vingança pertence a mim. O mundo diz para abandonar. Eu digo, eu não deixo ninguém para trás. Milagre para sua família está em andamento, mas você precisa soltar o que está te prendendo. Perdoe o que fizeram, perdoe o que disseram, perdoe o que não disseram. E veja o que eu farei, porque quando você perdoa, o céu se abre, os anjos se movem, as cadeias espirituais se quebram, e o meu poder invade o impossível. Filho, nada do que você fez até aqui será em vão. Toda oração, todo jejum, toda lágrima, tudo está diante de mim. Mas o que mais toca meu coração é quando alguém escolhe amar quando tem todo o direito de odiar. Você está prestes a viver o maior testemunho da sua vida. Mas antes, precisa deixar esse peso. Eu estou aqui. Eu te ajudo. Eu te dou força. Apenas decida e eu farei o resto. Na próxima parte, revelarei como o silêncio que tem dominado sua casa será quebrado e como a minha voz voltará a ser ouvida entre vocês. Filho, escute com atenção. Há silêncios que falam mais alto do que gritos. Há dias em que o som que domina a casa não é o da discussão, mas o da ausência de diálogo. É o vazio, o não olhar, o bom dia que não vem, o boa noite que foi esquecido. Eu sei, e hoje eu venho te dizer, esse silêncio será quebrado, e será a minha voz que voltará a ecoar dentro da sua casa. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você tem orado por cura espiritual no seu lar, e eu te ouvi. Eu ouvi mesmo quando você orou sem som, quando você apenas me chamou com os olhos, com o coração cansado, com as mãos no rosto e a alma gritando por dentro. Eu estive lá. Eu vi quando você olhou para alguém da sua casa e pensou, onde foi que perdemos a conexão? O silêncio é cruel, filho, porque ele fere devagar, ele isola, ele transforma irmãos em estranhos, casais em colegas, pais e filhos em desconhecidos, que vivem sob o mesmo teto, mas moram em mundos distantes. E o inimigo tem usado isso como uma arma sutil. Ele não sempre entra com escândalo, às vezes ele entra com silêncio. Mas hoje escute o que eu declaro com a autoridade dos céus. A minha voz vai voltar a ser ouvida nesse lar. A presença que você sentia e perdeu vai retornar. E onde havia silêncio, haverá louvor. Onde havia ausência, haverá presença. Onde havia distância, haverá reconexão. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, você se lembra de quando todos riam juntos à mesa? Quando havia conversas simples, mas cheias de amor? Quando os jantares em família eram momentos sagrados? Eu estava lá. E não pense que esqueci desses dias, porque aquilo que foi bom em mim permanece. E eu vou restaurar cada instante de amor verdadeiro que foi perdido. Você quer saber por que esse silêncio começou? Porque as feridas foram se acumulando
e ninguém soube tratar. Porque o orgulho cresceu e o desculpa foi engolido. Porque o tempo passou e ninguém soube voltar. Mas eu sou o Deus que faz tudo novo, que a palavra revelada que você esperava chegou. Eu vou devolver a voz ao seu lar. Você se lembra do profeta Ezequiel diante do vale de ossos secos? Havia ali um exército inteiro que já não tinha vida, nem voz, nem forma. Mas eu o mandei profetizar, e quando ele obedeceu, os ossos começaram a se ajuntar e ruído foi ouvido. O silêncio daquele vale foi rompido. E sabe o que nasceu ali? Um exército poderoso, onde antes só havia morte. Assim será com sua casa, onde só há silêncio, dor, frieza. Eu estou gerando ruído de restauração, estou movimentando ossos, estou trazendo de volta a voz, e não uma voz qualquer, mas a minha voz. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, escute. Quando eu falo, tudo muda. Quando eu falo, corações se quebrantam. Quando eu falo, o orgulho cai. Quando eu falo, a paz volta. E eu estou levantando a sua casa como um altar onde a minha voz voltará a ser ouvida. Eu quero restaurar o ambiente espiritual da sua casa. Quero transformar esse lar em um lugar de oração, de comunhão, de intimidade comigo. Mas para isso, você precisa abrir espaço. Precisa desligar o ruído do mundo e sintonizar o céu. Precisa colocar adoração onde só havia reclamação. Precisa chamar por mim onde só havia silêncio. Sabe por que você sente que não consegue mais conversar com aqueles que ama? Porque há bloqueios espirituais, mas eu já estou quebrando um por um. Você vai perceber isso. Nos próximos dias, alguém que estava frio vai te procurar. Vai surgir um diálogo inesperado, uma mensagem, um gesto. E será o sinal de que eu comecei a falar dentro da sua casa. E quando você perceber isso, louve. Mesmo que seja simples, mesmo que seja um pequeno gesto, porque cada palavra que voltar a ser dita com amor será como um tijolo reconstruindo esse lar. Filho, lembra-se de quando Samuel era pequeno e dormia no templo? Ele ouviu uma voz chamando, mas não sabia quem era. Era a minha voz. Ele era jovem, inexperiente, mas foi ensinado por Eli a dizer: "Fala, Senhor, o teu servo ouve." E ali começou o ministério de um dos maiores profetas. Hoje eu estou te ensinando o mesmo. Quando você sentir que algo mudou, diga: "Fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz de novo dentro da minha casa." Porque onde há a minha voz, há direção. E onde há direção, há cura. E onde há cura, há restauração completa. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, a promessa de Deus para a sua casa não morreu. Ela está viva. E a primeira coisa que eu quero restaurar é a comunicação. Sim, antes mesmo do milagre final, antes mesmo do reencontro completo. Eu quero que vocês voltem a se ouvir. Voltem a se olhar nos olhos. Voltem a se entender, mesmo sem falar tudo. Eu sei que você já tentou, mas encontrou portas fechadas. Eu sei que você mandou mensagens que foram ignoradas. Mas o que eu estou fazendo agora não depende de resposta humana. Depende da minha palavra, e ela já foi liberada. Você vai testemunhar isso. Momentos simples voltando a acontecer. Risos inesperados. Abraços que antes pareciam impossíveis. Conversas sinceras. E tudo isso será fruto da minha presença retornando ao lar. Mas para isso, você precisa abrir espaço. Comece hoje. Desligue a TV e ore em voz alta. Coloque louvores em casa. Leia a minha palavra com seus filhos, mesmo que eles não estejam interessados. Ore pelos seus, mesmo que eles estejam distantes. Porque cada gesto seu é uma semente plantada. E eu sou o Deus que dá crescimento. Milagre para famílias começa com vozes se levantando em oração e termina com corações se rendendo ao amor. Filho, você está ouvindo minha voz agora porque seu coração ainda pulsa com fé. Não desista. Não pare de esperar. O silêncio que hoje te sufoca será quebrado por louvores. A ausência será vencida pela presença. E a frieza será vencida pelo fogo do meu espírito. Na próxima parte, eu te revelarei como vou reverter aquela situação impossível da sua casa que ninguém mais acredita que possa mudar, mas que para mim é apenas
o início de um grande testemunho. Filho, hoje eu venho com uma palavra que carrega o peso da eternidade e o perfume da promessa. Você tem carregado uma dor dentro da sua casa que parece não ter mais solução. Você olha ao redor e vê os escombros, relacionamentos destruídos, confiança quebrada, alianças que se perderam, sonhos que viraram pó. Mas ouça com toda a atenção. Jesus fala com você, e eu declaro com a autoridade dos céus que o impossível será revertido. E a sua família será um testemunho vivo da minha glória. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você tem pedido a cura espiritual no seu lar, mas ao olhar para os fatos, tudo parece só piorar. Você diz: Senhor, eu tenho orado, mas cada dia que passa, parece que o coração deles endurece mais. Eu sei. Eu tenho acompanhado cada lágrima que você derramou quando ninguém via. Tenho guardado cada oração que você fez de joelhos. E hoje eu te digo, não existe impossível para mim. A promessa de Deus para sua casa ainda está viva. Eu não desisto do que comecei. Eu não volto atrás quando falo. E se eu te dei uma promessa, então nenhuma força do inferno poderá anulá-la. Filho, olhe para mim agora. Você está prestes a viver a maior virada da sua história. Milagre para sua família não é apenas algo bonito para ouvir. É algo real, poderoso e já em movimento. Ainda que tudo esteja contra, ainda que as pessoas digam que acabou, eu sou o Deus que faz do nada um novo tudo. Eu sou aquele que chama à existência as coisas que não existem. Você se lembra de Abraão? Ele olhou para o seu corpo já sem vigor. Olhou para o ventre de Sara, já morto. Todos ao redor diziam que não havia mais possibilidade de ter filhos, mas ele creu. Ele se firmou na promessa mesmo quando o natural dizia o contrário, e por isso ele viu o milagre. Assim será com você. A promessa que eu fiz para sua casa não depende das circunstâncias. Não depende de como está o coração do outro. Depende da minha palavra, e ela nunca volta vazia. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, há uma situação dentro da sua família que você já entregou nas minhas mãos tantas vezes, mas que por ainda não ter mudado, você começou a pensar que talvez eu tivesse desistido. Mas eu nunca desisto. Enquanto você espera, eu trabalho. Enquanto você ora, eu movo o invisível. Enquanto você chora, eu preparo o cenário, aquele coração que parece impenetrável. Eu estou visitando aquela situação que parece irreversível. Eu estou reescrevendo. Aquela pessoa que todos já desistiram, eu estou restaurando, porque eu sou o Deus que não vê como o homem vê. Eu olho o coração. E onde o homem vê ruínas, eu vejo uma base para um milagre. Você lembra de Lázaro? Quando cheguei ao túmulo dele, disseram: já cheira mal. Já fazia 4 dias. Era o impossível. Mas eu disse: tirem a pedra, porque enquanto houver fé, eu movo o sobrenatural. E com uma palavra, eu chamei Lázaro de volta à vida. Assim será com o que você achava perdido na sua família. Vai viver novamente. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, eu não me assusto com o estado da sua casa. Eu não fico confuso diante do caos. Eu não recuo diante das lágrimas. Pelo contrário, eu me aproximo de corações quebrados. Eu me assento com os que choram. Eu visito casas onde a fé, mesmo que pequena, e a sua fé, mesmo cansada, ainda é preciosa para mim. Você tem dito: Senhor, só um milagre. E eu te respondo: exatamente. É disso que eu sou especialista, sabe? Aquele filho que você não entende mais, aquele cônjuge que se distanciou tanto, aquele parente que trouxe tanta dor e confusão para dentro do lar. Eles estão nas minhas mãos agora. Não tente mais resolver com palavras humanas o que só pode ser vencido com intercessão. Vá para o seu quarto, feche a porta, clame em secreto, porque o que é feito no oculto, eu recompenso em público. Milagre para famílias começa dentro, de corações que não desistem. Você ainda crê. Por isso ainda estou aqui falando com você. Por isso eu ainda estou movendo. O inferno tentou te calar, tentou roubar sua fé, tentou te convencer de que você estava orando em vão, mas você permaneceu. E hoje eu declaro:
O que era impossível para você é simples para mim, e eu já estou revertendo. Filho, quando Pedro foi preso, acorrentado, guardado por soldados, parecia o fim, mas a igreja orava sem cessar. E sabe o que aconteceu? Um anjo entrou na prisão, correntes caíram, portas se abriram. Pedro foi livre. A oração continua sendo a chave para o impossível. Você acha que está preso numa situação familiar sem saída? Ore, clame, persevere, porque os anjos ainda descem, correntes ainda se quebram, corações ainda são libertos e famílias ainda são restauradas. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, escute com toda a força da sua alma. Você não foi esquecido. Sua casa não será destruída. Essa história não termina com derrota, porque eu sou o Deus das famílias. Fui eu quem criou a primeira casa. Fui eu quem instituiu o amor. E eu mesmo desci à terra para salvar o que estava perdido. E se eu morri por você, você acha mesmo que deixaria sua família nas mãos do inimigo? Não. Eu me levanto agora em seu favor. Eu declaro guerra contra toda a força do mal que tentou dominar o ambiente da sua casa. E com a autoridade do meu nome, eu decreto: haverá vida onde só havia morte. Haverá paz onde só havia gritos. Haverá reconciliação onde só havia separação. Você não vai terminar essa jornada sozinho. Eu estou com você e o impossível já começou a se mover. Não duvide do que você orou chorando, porque sou eu quem transforma lágrimas em colheita e você vai viver para contar. Na próxima parte, revelarei como a presença de Deus vai invadir a sua casa de maneira tão poderosa que até quem nunca creu começará a buscar o meu nome. Filho, hoje eu venho com uma palavra que carrega o peso da eternidade e o perfume da promessa. Você tem carregado uma dor dentro da sua casa que parece não ter mais solução. Você olha ao redor e vê os escombros, relacionamentos destruídos, confiança quebrada, alianças que se perderam, sonhos que viraram pó. Mas ouça com toda atenção. Jesus fala com você, e eu declaro com a autoridade dos céus que o impossível será revertido, e a sua família será um testemunho vivo da minha glória. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você tem pedido a cura espiritual no seu lar, mas ao olhar para os fatos, tudo parece só piorar. Você diz: Senhor, eu tenho orado, mas cada dia que passa, parece que o coração deles endurece mais. Eu sei. Eu tenho acompanhado cada lágrima que você derramou quando ninguém via. Tenho guardado cada oração que você fez de joelhos. E hoje, eu te digo, não existe impossível para mim. A promessa de Deus para sua casa ainda está viva. Eu não desisto do que comecei. Eu não volto atrás quando falo. E se eu te dei uma promessa, então nenhuma força do inferno poderá anulá-la. Filho, olhe para mim agora. Você está prestes a viver a maior virada da sua história. Milagre. Para a sua família não é apenas algo bonito para ouvir. É algo real, poderoso e já em movimento. Ainda que tudo esteja contra, ainda que as pessoas digam que acabou, eu sou o Deus que faz do nada um novo tudo. Eu sou aquele que chama à existência as coisas que não existem. Você se lembra de Abraão? Ele olhou para o seu corpo, já sem vigor. Olhou para o ventre de Sara, já morto. Todos ao redor diziam que não havia mais possibilidade de ter filhos, mas ele creu. Ele se firmou na promessa, mesmo quando o natural dizia o contrário. E por isso ele viu o milagre. Assim será com você. A promessa que eu fiz para a sua casa não depende das circunstâncias. Não depende de como está o coração do outro. Depende da minha palavra. E ela nunca volta vazia. Curta este vídeo, se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, há uma situação dentro da sua família que você já entregou nas minhas mãos tantas vezes, mas que por ainda não ter mudado, você começou a pensar que talvez eu tivesse desistido. Mas eu nunca desisto. Enquanto você espera, eu trabalho. Enquanto você ora, eu movo o invisível. Enquanto você chora, eu preparo o cenário. Aquele coração que parece impenetrável, eu estou visitando. Aquela situação que parece irreversível,
eu estou reescrevendo. Aquela pessoa que todos já desistiram, eu estou restaurando. Porque eu sou o Deus que não vê como o homem vê. Eu olho o coração. E onde o homem vê ruínas, eu vejo uma base para um milagre. Você lembra de Lázaro? Quando cheguei ao túmulo dele, disseram: já cheira mal. Já fazia 4 dias. Era o impossível. Mas eu disse: tirem a pedra, porque enquanto houver fé, eu movo o sobrenatural. E com uma palavra eu chamei Lázaro de volta à vida. Assim será com o que você achava perdido na sua família. Vai viver novamente. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, eu não me assusto com o estado da sua casa. Eu não fico confuso diante do caos. Eu não recuo diante das lágrimas. Pelo contrário, eu me aproximo de corações quebrados. Eu me assento com os que choram. Eu visito casas onde há fé, mesmo que pequena. E a sua fé, mesmo cansada, ainda é preciosa para mim. Você tem dito: Senhor, só um milagre. E eu te respondo: exatamente. É disso que eu sou especialista. Sabe aquele filho que você não entende mais? Aquele cônjuge que se distanciou tanto? Aquele parente que trouxe tanta dor e confusão para dentro do lar? Eles estão nas minhas mãos agora. Não tente mais resolver com palavras humanas o que só pode ser vencido com intercessão. Vá para o seu quarto, feche a porta, clame em secreto. Porque o que é feito no oculto, eu recompenso em público. Milagre para famílias começa dentro de corações que não desistem. Você ainda crê. Por isso, ainda estou aqui falando com você. Por isso eu ainda estou movendo. O inferno tentou te calar. Tentou roubar sua fé. Tentou te convencer de que você estava orando em vão. Mas você permaneceu. E hoje, eu declaro: o que era impossível para você é simples para mim. E eu já estou revertendo. Filho, quando Pedro foi preso, acorrentado, guardado por soldados, parecia o fim. Mas a igreja orava sem cessar. E sabe o que aconteceu? Um anjo entrou na prisão. Correntes caíram. Portas se abriram. Pedro foi livre. A oração continua sendo a chave para o impossível. Você acha que está preso numa situação familiar sem saída? Ore, clame, persevere. Porque os anjos ainda descem. Correntes ainda se quebram. Corações ainda são libertos. E famílias ainda são restauradas. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, escute com toda a força da sua alma. Você não foi esquecido. Sua casa não será destruída. Essa história não termina com derrota. Porque eu sou o Deus das famílias. Fui eu quem criou a primeira casa. Fui eu quem instituiu o amor. E eu mesmo desci à terra para salvar o que estava perdido. E se eu morri por você, você acha mesmo que deixaria sua família nas mãos do inimigo? Não. Eu me levanto agora em seu favor. Eu declaro guerra contra toda a força do mal que tentou dominar o ambiente da sua casa. E com a autoridade do meu nome eu decreto: haverá vida onde só havia morte. Haverá paz onde só havia gritos. Haverá reconciliação onde só havia separação. Você não vai terminar essa jornada sozinho. Eu estou com você. E o impossível já começou a se mover. Não duvide do que você orou chorando, porque sou eu quem transforma lágrimas em colheita. E você vai viver para contar. Na próxima parte, revelarei como a presença de Deus vai invadir a sua casa de maneira tão poderosa que até quem nunca creu começará a buscar o meu nome. Deseja que eu continue agora com a parte 6, também com 10.000 caracteres, abordando a presença de Deus invadindo o lar e tocando até os corações mais incrédulos. Você disse parte 6, ChatGPT disse: claro, aqui está a parte 6, com aproximadamente 10.000 caracteres, onde Jesus revela como a sua presença vai invadir o ambiente familiar, tocando até os corações mais endurecidos e incrédulos, conforme o tema desta etapa. O roteiro mantém a voz direta de Jesus, com intensidade emocional, espiritual e bíblica, conforme suas instruções. Jesus diz: a minha presença vai entrar na sua casa, e até quem não crê vai sentir. Filho, o que eu vou te dizer agora é mais do que consolo, é direção. O seu lar está prestes a experimentar algo que muitos julgam impossível: a manifestação viva e gloriosa da minha presença dentro da sua casa.
E quando isso acontecer, até quem hoje não crê, até quem zomba da sua fé, até quem te chama de fanático, vai se calar, porque ninguém pode resistir à presença de Deus quando ela entra. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, eu sei o quanto é difícil manter a fé em um ambiente onde tudo parece oposto àquilo que você acredita. Você ora e parece que nada muda. Você louva e sente que ninguém escuta. Você tenta trazer paz, mas é sempre atacado, ignorado, diminuído. E no seu coração já brotou o pensamento: será que estou sozinho aqui? Mas hoje eu venho para declarar com fogo e glória: não, você nunca esteve sozinho. Eu estive com você o tempo todo. E agora a minha presença vai ser sentida por todos. Você tem pedido um milagre para a sua família. E eu estou respondendo não apenas com transformação visível, mas com uma visitação sobrenatural da minha glória. E quando eu entro em um lar, tudo muda. Onde havia discussões, haverá adoração. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia incredulidade, haverá conversões. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, lembra quando Zaqueu subiu naquela árvore? Ninguém o queria por perto. Era um cobrador de impostos, um homem rejeitado, sujo aos olhos da sociedade. Mas o que eu fiz? Eu olhei para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando entrei, sua casa foi transformada. Ele não ouviu um sermão, não precisou de 7 passos. Apenas a minha presença fez com que aquele homem entregasse tudo, se arrependesse, se quebrantasse. Porque a minha presença muda corações em silêncio, no secreto, no profundo. Assim será na sua casa. Eu não vou precisar discutir com ninguém. Eu não vou usar argumentos humanos. Eu vou invadir com a minha glória. Eu vou tocar nos corações. Eu vou quebrantar aquele que parecia inquebrantável. Você já sentiu o ambiente pesado? Já sentiu a atmosfera da sua casa densa, como se houvesse algo invisível te oprimindo? Porque há batalhas acontecendo no mundo espiritual. Mas hoje, escute, eu estou limpando o ambiente. Estou queimando com fogo santo tudo aquilo que o inimigo plantou. Estou purificando cada cômodo com a minha presença. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, você quer saber o que é estar num lar cheio da minha presença? É acordar e sentir paz. É ouvir louvor vindo da sala. É ver filhos orando antes de dormir. É perceber que há risos verdadeiros, que há amor sem medo, que há liberdade sem acusações. E não, isso não é uma utopia. Isso é o céu invadindo a terra. Isso é o que acontece quando um filho persevera em oração, mesmo quando ninguém mais acredita. E você é esse filho. Você é esse canal. Você é o que eu escolhi para abrir a porta do sobrenatural dentro da sua casa. Você pensa: mas Jesus, eles zombam da minha fé. Sim, eu sei. E também zombaram da minha cruz. Também disseram que eu era louco. Também me cuspiram, me bateram, me abandonaram. Mas nada disso me impediu de amar. E hoje eu te ensino a amar com a mesma força, mesmo sem retorno imediato. Porque quando a minha presença vier, tudo vai se calar. Tudo que é falso vai cair. Tudo que é resistência vai se dobrar. Toda a incredulidade vai ser confrontada com a verdade viva do meu Espírito. Filho, você se lembra do Pentecostes? Os discípulos estavam trancados, com medo, inseguros. Mas quando o meu Espírito desceu, línguas de fogo os envolveram. E aquele grupo tímido se tornou corajoso. Homens comuns começaram a falar em outras línguas, a pregar com poder, a transformar cidades. Assim será com a sua casa. Não serão apenas palavras. Não serão apenas atitudes, será fogo, será glória, será transformação visível. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, a promessa de Deus para sua casa não é apenas conserto, é habitação da minha presença. E há um tempo marcado para isso, e esse tempo está chegando. Prepare o altar, separe momentos, leia a minha palavra em voz alta, coloque louvor. Santifique o ambiente, porque eu sou santo. E onde há santidade, eu habito.
você vai ver alguém que nunca orou pedir para orar com você. Vai ouvir palavras de reconciliação saindo da boca de quem antes só proferia crítica. Vai ver seus filhos dizendo: pai, eu quero ir à igreja com você. Vai ver seu cônjuge fechando a novela para ouvir louvor. Vai ouvir frases que você nunca imaginou. Jesus está aqui, porque eu estarei, e estarei de forma tão clara que ninguém poderá negar. Filho, há lares onde há dinheiro, conforto, fama, mas não há paz. E há casas simples, humildes, escondidas aos olhos do mundo, onde eu habito com prazer. Porque eu não procuro casas luxuosas, eu procuro corações disponíveis, e o seu coração me atraiu, a sua oração me tocou, a sua persistência me chamou. E agora eu me levanto em resposta. Eu visito sua casa, eu entro com cura, com revelação, com poder. E quando eu entro, a escuridão sai. As enfermidades se calam, o mal foge, os anjos cercam, o ambiente muda, porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Filho, não importa quanto tempo durou o frio, o silêncio, a resistência, eu sou o Deus que entra num segundo e muda tudo. E eu estou entrando agora. Prepare-se, porque haverá noites onde você acordará com lágrimas, mas não de dor, e sim da unção. Haverá visitas espirituais, haverá sonhos proféticos, haverá libertação sem toque humano, porque eu estarei, habitando onde me chamam com verdade. Você ainda verá com seus olhos aquele coração endurecido confessando: Jesus é real, Ele está aqui. E nesse dia você vai se lembrar desta palavra: foi a minha presença que fez o impossível. Na próxima parte, eu revelarei como vou restaurar os sonhos que você abandonou por causa das lutas familiares, e como cada promessa que parecia esquecida voltará a florescer. Filho, chegou a hora de eu tocar onde quase ninguém toca, nos sonhos que você enterrou em silêncio, nas promessas que você deixou de lado, porque as lutas dentro da sua família se tornaram grandes demais. Hoje, eu venho até você com amor e autoridade para declarar: eu vou ressuscitar os sonhos que a dor familiar matou. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você já chorou calado por tudo o que queria viver, mas não conseguiu. Você já suspirou pelas oportunidades que perdeu porque teve que cuidar de tudo, sustentar tudo, manter tudo em pé. E se esqueceu de você. Eu sei, eu vi. Vi quando você sacrificou coisas lindas para manter a casa unida. Vi quando você desistiu de cursos, de viagens, de ministérios, de planos, tudo por amor à sua família. Mas escute, o que você fez, sem amor eu vou devolver em glória. Nada do que você renunciou por causa do seu será perdido. Tudo está registrado diante do meu trono. Filho, eu nunca desprezo um coração quebrantado. Eu conheço os pensamentos que você não ousa dizer em voz alta. Sei das noites em que você olhou para o teto e disse: Senhor, era para minha vida ser diferente. E com lágrimas nos olhos você seguiu em frente, tentando não parecer fraco, tentando acreditar que ainda tinha algum propósito nisso tudo. E hoje eu te respondo: você não perdeu o que eu te prometi, apenas adiou. E agora, o tempo da restauração chegou. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Milagre para famílias não é apenas reconciliação entre pessoas, é também cura de destinos que foram interrompidos. Porque quando a dor entra na casa, muitas vezes ela apaga sonhos. E eu sei que a dor entrou aí. Entrou com força, entrou através de palavras duras, de ausências, de decepções. E com ela entrou o medo. O medo de tentar de novo. O medo de sonhar e ser frustrado. O medo de investir em algo que não floresça. Mas hoje eu venho quebrar esse ciclo. Eu venho reativar o seu espírito. Eu venho soprar vida nos seus sonhos mortos. Você lembra de Elias? Após uma grande vitória, ele se sentiu tão só, tão exausto, tão pressionado que pediu para morrer. Disse: já basta, Senhor. E dormiu debaixo de um zimbro como quem diz: não dá mais. Talvez você esteja assim. Diante de tanta pressão dentro da sua casa, você começou a dizer: já basta. Não quero mais sonhar. Não quero mais tentar. Só quero paz. Mas olha o que eu fiz com Elias.
Enviei um anjo, o alimentei e disse: levanta, porque ainda há um longo caminho. Filho, ainda há um longo caminho. Ainda há promessas, ainda há conquistas, ainda há destinos. E eu sou aquele que fortalece os cansados. Eu sou aquele que restaura os rendidos. Eu sou aquele que ressuscita projetos esquecidos. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Você pensa: mas Jesus, meus sonhos são pequenos demais. Não são. Eu me importo com tudo o que você me entrega com fé. Se é importante para você, é importante para mim. Aquela loja que você queria abrir, aquele curso que você deixou para depois, aquele ministério que você colocou na gaveta, eu vi tudo e eu vou trazer de volta com poder. Mas antes eu precisava tratar a casa. Eu precisava alinhar o lar. Porque o que eu tenho para você não pode florescer num solo de brigas, mágoas e desunião. Por isso, cada milagre que você viu até aqui, o perdão, o reencontro, a restauração da comunicação, foi apenas o preparo do terreno. Agora que o terreno está pronto, eu vou fazer os sonhos florescerem. Filho, eu sou o Deus que plantou sonhos em José, mas ele precisou passar pela rejeição dos irmãos, pela prisão, pela injustiça, antes de ver a promessa se cumprir. Sabe por quê? Porque algumas dores dentro da família não vêm para matar o sonho, vêm para forjar o coração que vai sustentá-lo. Você não está atrasado, você está sendo preparado. E agora chegou o tempo da frutificação. Você ainda vai viver aquilo que eu te mostrei. Vai ver portas se abrindo. Vai ver caminhos se formando onde antes havia muralhas. Vai ver que aquilo que você pensou que perdeu, eu guardei. E quando eu devolvo, é sempre em dobro. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, prepare o papel e a caneta. Comece a anotar novamente. Faça planos. Ore por eles. Volte a sonhar. Volte a imaginar. Volte a criar. Porque meu espírito vai começar a te inspirar de novo. Ideias vão brotar. Direções vão ser claras. Pessoas certas vão se aproximar. E tudo isso será resultado da obediência que você teve em não desistir da sua família. Você podia ter fugido, podia ter abandonado, podia ter dito: já tentei, mas você ficou. E agora eu vou te honrar. Vou fazer florescer no deserto. Vou fazer nascer do pó. Vou mostrar que os meus sonhos nunca morrem. Você ainda vai contar o testemunho dizendo: achei que tinha perdido tudo, mas Jesus me devolveu mais do que eu sonhei. Porque sou eu quem escreve os capítulos finais, não o inimigo. Filho, escute. Nenhuma lágrima que você derramou por causa da sua família será em vão. Nenhum sonho que você sacrificou por amor será ignorado. Nenhum passo de obediência passou despercebido. Tudo, absolutamente tudo será recompensado. E isso não é apenas promessa, é decreto. Eu falo e cumpro. Eu prometo e realizo. Porque sou fiel. E você é meu. Na próxima parte, eu te revelarei como aquilo que o inimigo tentou usar para destruir sua casa será exatamente o que eu usarei para levantar um testemunho que vai impactar outras famílias. Filho, o que eu estou prestes a te revelar nesta hora vai mudar. Não só a maneira como você vê o que viveu, mas também vai abrir os teus olhos para algo muito maior. Você achou que o que aconteceu dentro da sua casa foi uma tragédia isolada, uma ferida irreparável, uma marca que só trazia vergonha e dor. Mas hoje ouça com o coração. Jesus fala com você. E eu te digo, aquilo que o inimigo usou para tentar destruir sua família será o próprio palco onde meu nome será glorificado diante de outras famílias. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, você já se perguntou, por que foi tão intenso? Por que parecia que sua casa era o alvo de todas as setas? Por que os ataques espirituais foram tão profundos, tão pessoais, tão dolorosos? Porque o inimigo viu o que você ainda não vê, que a sua casa carrega um chamado. O inferno não luta contra o que é vazio. Ele ataca onde há propósito. E você precisa entender isso hoje. O que você enfrentou não foi só uma crise familiar. Foi uma guerra espiritual por um testemunho que eu iria levantar. E mesmo que você tenha caído, chorado, se sentido derrotado,
você ainda está de pé. E isso é prova de que eu estou na sua história. Você ainda vive, ainda crê, ainda espera. E sabe o que isso significa? Significa que o inimigo perdeu. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, lembre-se do que eu disse a Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu roguei por você, para que sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro me negou. Chorou amargamente, mas foi restaurado. E depois se tornou um instrumento para levantar muitos. Assim será com você. O que parecia derrota será o testemunho que sustentará outras casas. Filho, eu não desperdiço dor. Toda lágrima será aproveitada para curar alguém. Todo silêncio será traduzido em consolo. Todo abandono será combustível para acolher outros. Toda traição será vencida por um amor que ninguém pode explicar. O meu amor em você. Você vai olhar para trás e entender que o que era vergonha virou testemunho. O que era ferida virou cicatriz. E cicatriz não é mais dor. É prova de que houve cura. É lembrança de que você venceu com a minha mão sobre sua vida. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Você já pensou que as pessoas ao seu redor não sabiam o que você enfrentava? E você continuava servindo, sorrindo, lutando, enquanto dentro de casa tudo estava desmoronando. Mas agora, eu vou transformar essa história secreta em um testemunho público. Filho, eu sei que você queria entender o porquê. E hoje eu respondo. Porque aquilo que você viveu seria usado para alcançar vidas que jamais seriam tocadas por outro tipo de palavra. O que eu fiz em você será bálsamo para lares que estão à beira do colapso. Você se lembra de José, aquele jovem sonhador? O inimigo o atacou dentro da própria casa, pelos próprios irmãos. Foi traído, vendido, humilhado, esquecido. Mas, quando o reencontro chegou, ele não buscou vingança. Ele viu a minha mão em tudo e declarou: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem para salvar muitas vidas. Filho, o que foi dor se tornará salvação. O que foi lágrima se tornará ministério. O que foi abandono se tornará acolhimento. Porque milagre para famílias é mais do que restauração, é envio. Eu não vou apenas curar a sua casa. Eu vou levantar a sua casa como uma casa de cura. Pessoas virão, buscarão conselho, pedirão oração. E você vai saber como falar, porque já viveu, porque não leu em um livro, porque sentiu na pele, porque me conheceu no fundo do poço e viu que eu sou Deus lá também. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, você não é o resultado do que fizeram com você. Você é o resultado do que eu estou fazendo em você agora. E o que estou fazendo é algo que olhos humanos não podem ver ainda, mas o céu já celebra. Porque a sua fidelidade em meio à guerra se transformou numa plataforma onde eu edificarei o testemunho que levantará outras gerações. Sabe aquela dor que você não conseguia explicar? Ela será agora o fio de conexão com outros que passam pela mesma dor. E quando eles ouvirem você dizer: eu passei por isso, mas Jesus restaurou tudo, eles crerão. Porque suas palavras carregarão unção, autoridade e verdade. Filho, há uma unção sendo derramada sobre sua história. Ela não vai apagar o passado, mas vai transformar o significado dele. O que antes era motivo de culpa, agora será fonte de sabedoria. O que antes era motivo de vergonha, agora será portal de cura. E você verá com seus próprios olhos que a sua família, aquela mesma que foi o alvo do inferno, será usada como instrumento de Deus para sarar outras famílias. Não duvide. Não pense que é pouco. Não pense que é tarde, porque eu sou o Deus que transforma o que era ruína em alicerce, o que era dor em ministério, o que era escuridão em luz para o caminho de outros. Filho, você é resposta para alguém. Você é ponte para outros. E tudo começou com a dor que tentou te destruir, mas que agora será a marca do meu poder. Na próxima parte, revelarei como a bênção que eu estou preparando para a sua casa será tão visível que até os que duvidaram de você glorificarão meu nome. Filho, chegou o tempo da honra.
Depois de tantas lágrimas escondidas, de tantas noites em silêncio, de tantos nãos engolidos com fé, eu estou prestes a te levantar diante dos olhos de todos, não para sua vaidade, não para provar nada a ninguém, mas para que o meu nome seja glorificado por meio da sua casa. Hoje eu te digo, a bênção que eu preparei será visível, e até quem duvidou verá e reconhecerá que fui eu quem fiz. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, eu vi quando zombaram da sua fé. Eu ouvi quando disseram: cadê o Deus que você tanto ora? Eu escutei quando alguém da própria casa disse: não adianta mais orar, isso não muda. Eu vi quando você desceu o olhar com dor no peito, mas mesmo assim dobrou os joelhos naquela noite. E foi naquele momento que os céus se moveram. Você não percebeu, mas cada oração sua abriu uma janela no céu. Cada lágrima plantou uma semente eterna. E agora chegou o tempo da colheita. Não apenas uma colheita privada, uma colheita pública, porque o milagre que eu preparei não é só para você. É para que o mundo veja que eu sou o Deus que responde. Filho, lembra do que eu fiz com Ana? Durante anos ela foi zombada por Penina. Ninguém acreditava que ela poderia gerar. A dor dela era exposta, mas em silêncio ela orava. E quando eu respondi, eu lhe dei um profeta. E a mesma mulher que chorava em humilhação passou a louvar em adoração. Assim será com você. Aqueles que olharam com desprezo verão. Aqueles que disseram que era exagero, fanatismo, perda de tempo, verão você e sua casa servindo ao Senhor, em unidade, em amor, em comunhão, e não conseguirão negar quando foi Deus. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, o inimigo tentou apagar seu brilho, tentou matar sua voz, tentou silenciar sua fé com cansaço, humilhação e desprezo. Mas eu vi. E porque você não se calou, agora eu vou falar por você. Sabe aquela situação na sua casa que você já não sabe mais como explicar? Aquela área em que você só tem dito: Senhor, eu entrego. Essa será a área onde minha glória vai se manifestar primeiro. E não será escondido, será visto. Você pensava que sua história ia terminar no anonimato da dor, mas eu escrevo os finais, e este final será de glória. Você se lembrará desta palavra, porque será como um eco nos ouvidos de quem te julgou. Foi Deus, foi Jesus. Só Ele podia fazer isso. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, o tempo de plantar em lágrimas passou. Agora é tempo de colher com júbilo. É tempo de ver com os olhos aquilo que você só via no espírito. É tempo de viver com os pés o que você sonhou no joelho. Você acha que foi esquecido, mas eu te digo, o céu inteiro conhece o seu nome. E o que você viveu em silêncio será revelado em glória. Sabe quando eu ressuscitei Lázaro? Eu podia ter feito isso à distância. Mas eu esperei. Esperei para que todos vissem. Esperei para que todos estivessem presentes. Porque eu queria que aquele milagre fosse testemunhado por muitos. E quando eu disse: Lázaro, vem para fora, o impossível saiu caminhando diante dos olhos de todos. Assim será com o seu milagre. Ele não ficará trancado nas paredes da sua casa. Ele vai caminhar na frente dos olhos de quem zombou. E eles não poderão fazer nada, exceto glorificar. Filho, o tempo da vergonha acabou. O tempo da exposição sem resposta acabou. Agora é tempo de resposta com exaltação. Comente amém. Se você crê nessa promessa para a sua família, você será surpreendido. Haverá reconciliações que parecerão irreais. Haverá abraços que você já nem imaginava mais. Haverá testemunhos que você contará com lágrimas, não mais de dor, mas de gratidão. E quando você disser: foi Jesus, ninguém ousará contestar. A bênção que eu vou derramar sobre sua casa não será apenas espiritual. Será também emocional, relacional e até material. Porque sou eu quem honra os que me honram. Você que entregou tudo por amor, que sustentou sozinho, que segurou sua casa com oração quando tudo estava prestes a cair. Agora verá o resultado da sua fidelidade. Prepare o ambiente, arrume a casa, porque a visitação do meu Espírito será tão forte
que transformará não só o seu lar, mas também o coração dos vizinhos, dos parentes, dos que observaram tudo de longe. Filho, quando eu abençoo, eu faço de forma completa. E o que está vindo é tão grande que você precisará da minha ajuda só para administrar. Você não vai mais se esconder com medo de falhar. Você vai viver de cabeça erguida, porque a bênção será evidente, a promessa será cumprida, e a dúvida se transformará em adoração. Filho, ouça. Onde o inimigo riu, haverá louvor. Onde disseram que era impossível, haverá realização. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Essa é a promessa. Essa é a palavra revelada que você esperava. Na próxima parte, revelarei como o legado que você está construindo em oração será a herança espiritual que mudará o futuro da sua descendência. Filho, hoje eu falo diretamente ao seu espírito. Você não tem ideia da profundidade do que está construindo com suas orações, com suas lágrimas, com sua fidelidade quando ninguém vê. Você pensa que está apenas lutando por paz no lar, tentando segurar sua casa unida. Mas o que você está edificando é um legado eterno, e esse legado vai atravessar gerações. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você se sente sozinho, como se ninguém valorizasse seu esforço espiritual. Você ora, jejua, cuida, intercede, mas poucos reconhecem. E às vezes você pergunta: Senhor, será que isso faz alguma diferença? Filho, escute a voz de Jesus. Faz toda a diferença. O que você faz em segredo hoje se tornará livramento para os seus filhos amanhã. Você não está apenas pedindo um milagre familiar. Você está construindo um alicerce espiritual para os que virão depois de você. Filhos, netos, bisnetos serão beneficiados pelas sementes que você está plantando agora. Milagre para famílias não termina em você. Ele se multiplica através de você. Lembra do que fiz com Abraão? Eu fiz uma promessa a ele, mas a bênção que derramei sobre sua vida alcançou Isaque, Jacó, José e gerações incontáveis. Por quê? Porque Abraão creu. Porque ele me obedeceu quando ninguém entendia. Porque ele foi fiel quando tudo parecia contrário. E você é como ele, você está crendo, você está obedecendo. E por isso, eu farei transbordar. Filho, eu te chamei para ser a coluna espiritual da sua linhagem. Eu te chamei para interromper ciclos de dor que se repetiam há gerações. Você percebe que há padrões na sua família? Divórcios em série, vícios, abandonos, frieza emocional, doenças emocionais, miséria, traições. Eu te levantei para quebrar tudo isso. E você está vencendo, mesmo sem ver o todo. Mesmo sem entender ainda o tamanho da guerra. Você está vencendo porque está se mantendo de pé diante de mim. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, seus filhos talvez não compreendam agora. Talvez nem saibam o quanto você intercede por eles. Mas haverá um dia em que olharão para trás e dirão: foi a fé do meu pai. Foi a oração da minha mãe. Foi a lágrima escondida da minha avó que me guardou. Porque eu ouço orações que atravessam o tempo. Eu respondo jejuns que sustentam linhagens. Eu honro fidelidades que não se exibem, mas que me tocam profundamente. E você, filho, você tem me tocado. Você já disse: Senhor, eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E eu ouvi. E hoje eu te digo: eles não vão passar. Porque o que você está fazendo hoje está reescrevendo a história deles. Você quer que eles conheçam a paz? Viva a paz. Você quer que eles amem a verdade? Fale a verdade. Você quer que eles sirvam a mim? Sirva primeiro. Você quer que eles me sigam? Mostre o caminho. Porque a fé não é imposta. Ela é transmitida por testemunho. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, você acha que está apenas orando, mas está profetizando o destino. Cada vez que você diz: Senhor, guarda minha casa, você está cercando seus filhos com anjos. Cada vez que você unge a porta do quarto, está marcando o território santo. Cada vez que você coloca louvor em vez de discussões, está ensinando ao mundo espiritual quem comanda sua casa.
E o mundo espiritual obedece quando há alguém com autoridade no secreto. Você está se tornando essa pessoa. Você lembra de Timóteo, um jovem que se tornou um poderoso pregador da palavra. Mas o apóstolo Paulo escreveu: me lembro da fé sincera que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Uma avó e uma mãe que oraram, que ensinaram, que permaneceram. E porque elas foram fiéis, o neto floresceu. Filho, sua descendência florescerá. Não importa como estão agora, ainda que estejam distantes, ainda que zombem, ainda que rejeitem a fé, minha palavra não volta vazia. O que você semeia hoje florescerá. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, eu sou um Deus geracional. Eu não vejo apenas você, eu vejo os filhos dos seus filhos. Eu vejo os frutos que você ainda nem sonhou, e por isso te chamei para permanecer. Você acha que perdeu tempo? Não perdeu, está ganhando eternidade. Está formando herança, está protegendo com orações o que muitos deixam vulnerável por causa do descuido espiritual. E essa herança não é feita de prata ou ouro. É feita de valores, princípios, presença divina, alicerce inabalável. Os ventos virão, os tempos mudarão, mas quem estiver enraizado em mim, permanecerá, filho. O mundo ensina seus filhos a correrem atrás do sucesso, da fama, do dinheiro. Mas você está ensinando o que realmente importa: a presença, a paz, a verdade, o amor eterno. E eu honro isso. Você ainda vai ouvir, da boca dos seus: obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter orado por mim. Obrigado por ter acreditado quando nem eu acreditava. Porque o legado da fé é silencioso no começo, mas poderoso no fim. Filho, os céus registram tudo, e você será lembrado no céu como aquele que se colocou na brecha, como aquele que salvou sua linhagem com oração, como aquele que pagou o preço para que os seus não fossem destruídos. E a recompensa não será apenas no céu, será também na terra. Você verá com seus próprios olhos a geração que se levanta cheia do meu espírito, por causa da fidelidade que você ofereceu. Nas próxima parte, revelarei como eu mesmo guardarei tudo o que foi restaurado, e nenhum inimigo conseguirá roubar aquilo que eu reconstruí dentro da sua casa. Filho, o que eu fiz por você e pela sua família até aqui não será perdido. Eu não reconstruo lares para vê-los desabar de novo. Eu não ressuscito promessas para vê-las morrer pela segunda vez. E hoje, escute com o coração. Jesus fala com você. E eu declaro com autoridade eterna que tudo o que restaurei será selado pelas minhas mãos. Nenhum inimigo tocará. Nada será perdido. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Filho, eu conheço seus medos. Você me viu agir. Você já sente a mudança. Você já percebe a atmosfera diferente dentro da sua casa. Mas lá no fundo você se pergunta: será que vai durar? Será que vai retroceder? Será que o inimigo vai tentar de novo? E hoje eu te respondo: não tema, porque eu mesmo estou guardando sua casa. Você não vai mais lutar com as próprias forças. Você não vai mais ficar vigilante sozinho esperando que algo ruim aconteça. A promessa de Deus para sua casa agora está cercada, protegida, selada com o sangue do Cordeiro. Filho, lembra quando o povo saiu do Egito? Eu ordenei que marcassem os umbrais das portas com sangue. E quando o anjo da morte passou, as casas que estavam cobertas foram poupadas. Assim a sua casa agora, marcada, coberta, intocável para o mal. Você orou, jejuou, esperou, permaneceu. Agora, eu estou levantando muralhas de fogo ao redor do que foi restaurado. Eu mesmo vigio, eu mesmo cuido, eu mesmo luto. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, você acha que o inimigo não vai tentar? Vai, ele sempre tenta. Mas a diferença agora é que o que antes era vulnerável agora está selado. Antes sua casa estava exposta, agora ela está envolta na minha glória. Você colocou sua família no altar. E quando algo é colocado no altar deixa de ser comum, se torna santo, separado, protegido por mim. Lembra de Jó, um homem íntegro que amava sua família. O inimigo tentou atacá-lo, mas primeiro teve que pedir permissão. Por quê? Porque havia um cercado espiritual ao redor dele.
Assim é com você agora. Seu lar está cercado e nada chega sem passar pelas minhas mãos. Filho, há anjos à porta da sua casa, há anjos nos quartos, há anjos ao redor dos seus filhos. Você talvez não os veja, mas eu os enviei. Eles estão posicionados como guardiões do que eu reconstruí. Você lutou muito para chegar até aqui. Chorou demais. Aguentou calado. Foi desprezado até dentro da própria casa. Mas hoje eu te digo, nada do que foi restaurado será perdido. Porque agora eu assumi o controle. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, eu sou o bom pastor. E o que um bom pastor faz? Ele cuida das ovelhas. Ele dá a vida por elas. Ele as protege do lobo. Eu sou aquele que vela enquanto você dorme. Enquanto você descansa, eu vigio. Enquanto você confia, eu guerreio. O milagre para sua família foi só o começo. Agora eu quero te dar descanso. Quero que você volte a dormir em paz, sem medo do amanhã. Quero que você abrace os seus sem aquele peso escondido. Quero que você olhe para sua casa e respire alívio, porque a dor passou e a glória chegou. Comente amém, se você crê nessa promessa para sua família. Filho, ouça o que eu declaro hoje. O inimigo não terá a última palavra. Ele tentou destruir sua casa e falhou. Ele tentou dividir o seu lar e perdeu. Ele tentou te fazer desacreditar e você permaneceu. Agora é tempo de estabelecer o que eu conquistei por você. Toda restauração precisa de uma proteção espiritual, e essa proteção já está sendo liberada agora. Minha palavra será um escudo ao redor de vocês. Minha presença será a muralha. Meu nome será a senha de segurança. Você vai perceber isso nos próximos dias. Um ambiente leve, uma paz inexplicável, uma sensação de proteção invisível. É a manifestação do meu cuidado. E cada vez que o inimigo tentar te amedrontar, apenas diga: aqui Jesus reina, esta casa tem dono. Filho, você é um atalaia, um intercessor, um sacerdote do lar, e por sua causa eu estou blindando tudo ao seu redor. O inimigo até tentou tocar, mas agora ele verá que a sua casa tem uma cobertura celestial. Você lembra de Neemias? Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, mas enquanto reconstruía, também tinha uma espada na mão. Assim tem sido você, reconstruindo e guerreando. Agora eu te digo, baixe a espada. Eu já venci essa guerra. A reconstrução terminou. O selo foi colocado. A aliança foi reafirmada. E ninguém poderá roubar o que é meu filho. Eu sei que o trauma das perdas te faz duvidar às vezes. Eu sei que o medo do passado retornar ainda sussurra na sua mente. Mas escute, eu não sou homem para mentir. O que eu restauro, eu sustento. O que eu levanto, ninguém derruba. O que eu guardo, ninguém toca. E se você continuar me buscando, se continuar me colocando no centro, a sua casa será como a casa edificada sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ela não vai cair. Filho, você não está vivendo uma fase, está entrando numa nova estação. Uma estação de estabilidade, de segurança, de proteção espiritual permanente. Você não vai mais viver de altos e baixos emocionais dentro da sua família. Agora, eu estabeleço paz constante, amor contínuo, unidade inabalável. Você verá isso. O mesmo lar que foi cenário de dor agora será cenário de milagres diários. Na próxima parte, eu revelarei como tudo isso que foi feito em você será apenas o começo. Porque agora, a missão que eu te entregarei através da sua família será maior do que você imaginava. Filho, hoje eu te digo, chegou o tempo da missão. Tudo o que eu fiz dentro da sua casa até aqui não foi apenas para o seu conforto, mas para o cumprimento de um chamado maior. Porque a restauração que você viveu é apenas o começo. Agora, eu vou usar a sua família como instrumento vivo nas minhas mãos. Comente amém se você crê nessa promessa para a sua família. Você pensou que estava apenas lutando pela sua sobrevivência. Pensou que as batalhas espirituais dentro do lar eram apenas para proteger o que restava. Mas hoje eu revelo algo profundo. Você estava sendo preparado, lapidado, forjado para algo que vai além de você.
Sua casa se tornará um farol espiritual, um porto de cura, uma referência de fé, um exemplo de como o céu pode tocar a terra através de um lar. Filho, você lembra de Josué? Um homem que declarou com ousadia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não apenas se posicionou, ele entregou sua casa a mim. E sabe o que eu fiz? Usei aquela família para conquistar terras, para liderar um povo, para marcar gerações. Assim será com você. Você pensava que lutava só por paz, mas na verdade eu estava ativando a missão da sua casa. Curta este vídeo se você quer ver esse milagre acontecer. Filho, tudo o que você passou tem um propósito. As lágrimas, os confrontos, as orações não respondidas de imediato, os silêncios, os recomeços. Tudo foi treinamento, porque agora eu te chamo. Sua casa será uma casa apostólica, uma casa de envio, uma casa de cura para os quebrados. Você será procurado por famílias em crise. Você será resposta para amigos e desconhecidos que não sabem mais o que fazer. E você saberá o que dizer, porque você não leu em livros. Você viveu comigo. Filho, você pensava que seu ministério era pequeno demais. E eu te digo, seu lar é o seu primeiro e maior altar. E agora que esse altar foi restaurado, o fogo vai se espalhar. Seus filhos carregarão essa unção. Seu cônjuge será cheio do meu espírito. Suas conversas terão sabedoria. Seu testemunho abrirá portas. Seu silêncio, quando necessário, será pregação. Porque quando eu envio uma família, eu dou a ela tudo o que precisa para cumprir a missão. Inscreva-se no canal para continuar ouvindo Jesus falar com você. Filho, você lembra da mulher samaritana? Ela veio ao poço com sede e encontrou a fonte. Saiu dali curada, liberta, mas não ficou calada. Foi à cidade e um povo inteiro me conheceu através do testemunho dela. Assim será com você. Você não vai esconder o que viveu. Vai compartilhar. Vai testemunhar. Vai contar como eu entrei, como curei, como refiz. E cada vez que alguém ouvir, algo se quebrará nas casas deles, porque você carregará uma unção de restauração familiar. Filho, a promessa de Deus para sua família foi cumprida, e agora ela se multiplica. Agora, sua casa será fonte, será rio, será refúgio para outros. Você ainda verá pessoas que você nunca imaginou sentadas na sua sala dizendo: eu não sei porquê, mas sinto paz aqui. E você vai sorrir e dizer: é Jesus, Ele habita aqui. Porque a casa onde Jesus é, Rei se transforma em um ponto de luz no meio das trevas. Comente amém se você crê nessa promessa para sua família. Filho, prepare-se. Convide outros, abra a porta, compartilhe essa palavra. Porque o que eu fiz com você quero fazer com muitos. E eu te escolhi para isso. Você não é mais apenas alguém que intercede por sua casa. Agora, você é intercessor por outras casas. Você é embaixador do céu no seu bairro. Você é resposta viva às orações de outras famílias que ainda não sabem que eu posso restaurar tudo. Lembra de Lázaro? Quando saiu do túmulo, sua história passou a impactar uma cidade inteira. Até os líderes religiosos temeram, porque a ressurreição dele era tão poderosa que ninguém podia negar. O que eu fiz dentro da sua casa será visível demais para ser ignorado, e muitos crerão. Filho, hoje eu te unjo, não com óleo visível, mas com unção espiritual. Eu te comissiono. Sua família restaurada será instrumento para restaurar famílias inteiras. Você será procurado por quem está prestes a se divorciar, por quem perdeu filhos para as drogas, por quem está em guerra dentro do lar. E ao ouvir sua história, ao entrar na sua casa, eles experimentarão a minha presença. Porque onde há um testemunho vivo, há uma porta aberta para o sobrenatural. Filho, o milagre foi o começo. A missão é o que vem agora, e você não vai sozinho. Eu estarei com você. Meu espírito vai te guiar. Minhas palavras fluirão da sua boca, e sua casa se tornará um santuário no meio de um mundo que desmorona. Você orou por cura. Eu te dei cura. Você pediu restauração. Eu refiz tudo. Agora eu te entrego a chave. Vá, compartilhe, testemunhe, viva. Porque a salvação que entrou na sua casa hoje
será luz para casas inteiras amanhã. E no grande dia, quando todos estiverem diante de mim, você verá rostos de famílias inteiras, dizendo: aquela casa me mostrou Jesus. E você saberá, valeu a pena. Filho, agora vá em paz. Viva o milagre e seja o milagre, porque eu sou aquele que começou a boa obra e eu mesmo a completarei.